boa noite a todos. Estamos aqui, nós novamente, para fazer mais um programa BTM. E então, eu me chamo Jogama. Vascaíno, Vasco da Gama. Esse aqui é o Antonioni. E hoje a gente traz esse camarada aqui, que é administrador de um dos grupos mais foda aqui de bateria. Polêmico também às vezes. Mas nosso amigo Augusto Barbosa. Ele que veio diretamente lá da Amazônia, não, quer dizer, do Amazonas, especificamente de Manaus. Né? Nos deixou há quanto tempo, Augusto? Vai fazer 3 anos. 3 já, velho? 3 anos, velho. Deixa eu ver aqui meu mic. Tá. Olha. Pequeno ajuste pode continuar, aqui. Augusto. Tá, Três anos já, não. Tava enrolado aqui com o microfone aqui, tá? Deixa eu desenrolar o cartel aqui, brother. 3 anos que eu fui em dezembro de 2018. Aí agora já tô me considerando amazonense. Já tá comprando aí os produtos mais baratos, né? Sim, tá bem pertinho ali da famosa Zona Franca de Manaus, né, brother? Rapaz, coisa de batera tem muita coisa boa ali, muita coisa acessível. Tem muito equipamento bom também. Então isso aí não é onda não é lenda não. Realmente exige equipamento barato. Eu acho que o fato é por algumas distribuidoras, sei lá, no caso, Borges, a importadora, né, no caso. Borges, e tem uma importadora também chamada São Luís. Importadora São Luís vende equipamento de música, tem algumas lojas. E eu acho que é por causa disso também, né? Acho que não só o lance... Porque esse lance da Zona Franca tem coisas que você vê, mas tem outras coisas que não tem nada a ver. Que a realidade é outra. Por exemplo, as empresas de moto. Você vai comprar uma moto pelo mesmo preço em todo canto do Brasil. Tem nada a ver. E é tudo lá. Entendeu? Então eu acho que esse lance... É questão de garantir que o mercado não tenha, né? Algum tipo de... Assim como o brasileiro gosta de fazer as coisas, né? O rapaz que é mais barato, ele manda para outro lugar, né? Enfim, mas eu acho que deve ser... mas seguir assim, a política do mercado. Tem muita coisa massa lá. Então essas duas aí, a Borges e a São Luís, é só de instrumento musical ou equipamento de som também, tem no geral? Tem equipamento de som, tem equipamento de iluminação. É voltado a essa parte de show mesmo, entretenimento. Shows, né? E eventos, né? Parte de música, parte de iluminação, parte de... ele já mandou de vez lá no... Me fala isso, acho que tem a galera do Boteco deve estar por aí. Galera do Boteco, ó, nosso administrador aqui. Tá aí? Dá uma olhada aí. Um dois. Cadê Rafael? Rafael, meu irmão? Acessa aí. Vamos ver. Quem é que tá por aqui? A gente vai mandar um abraço. Cadê essa galera preguiçosa? Tá assistindo a gente não? Ih, rapaz. Mas deixa a galera aí. Depois a gente vai falar com a galera aí. Augusto, aí, esse teu lance, tu vai pro Amazonas, vai pra Manaus. E a batera? Rapaz, a batera é o seguinte, lá, inclusive agora a gente tá num momento de pandemia, lá eu não tô atuando. Até comecei, logo quando eu fui pra lá, tava me envolvendo, mas depois eu saí e tô com outros projetos também. Mas assim, não tô atuando na música, por enquanto eu tô meio que fora. Mas a música nunca saiu de mim. Inclusive tô saindo daqui, tô levando pra lá um hi-hat aí, o chimbal da paz. Homem dos rolos. Os caras pegam logo na veia do cara. Ela fala, paz, mexe com o coração da gente. Mas e o mercado lá? O mercado musical lá, como é? Rapaz, como eu falei, né? Eu tô fora do cenário. Mas assim, eu não vi tanta diferença não. Por exemplo, algo que a galera reclama daqui do cenário é a questão do cachê, né? Que há não sei quantos anos e praticamente não muda. Sobe gasolina, desde a Idade Média. Sobe cachê, eu ia dizer só o cachê. O cachê é que tá difícil subir. O cachê é que tá difícil. Sobe o salário mínimo, sobe um monte de coisa e o cachê é a mesma coisa. Então eu vejo muita gente reclamando disso também. E tu sabe quanto é o cachê lá? Também é o mesmo preço aqui? É a mesma coisa. Que toca em barzinho, essas coisas. Não vamos nem falar o valor, que é porque o público não... Mas é a mesma coisa. E assim, eu vejo muito da queixa disso. Que aí eu vou falar também sobre essa questão de estar inserido no mercado. Mais pra frente, né? Pra gente for contando nada. Vamos saber das curiosidades mais recentes. 3 anos lá, a bateria tá meio ali em stand-by. Eu tinha 2 kits, né? De bateria e tinha outros equipos. Quando eu fui pra lá, eu me desfiz de tudo. Aí lá, como vai fazer 3 anos que eu tô lá, né? Eu e a minha esposa e meu filhinho agora, a gente ainda não tem casa própria. Então eu não me empolguei ainda para montar um set, porque eu não tenho como fazer um estúdio, né?
moro de aluguel, então para mexer na casa, na questão da estrutura, eu optei por isso. Digo, não, a música não saiu de mim, eu não saí de música, mas no momento não estou atuando e vou me organizar para montar uma estrutura bacana e fazer os meus trabalhos, o meu som. Entendeu? Massa, Agostinho. E aí, qual o motivo de tu partir pra... O motivo foi o seguinte, antes da gente viajar, em 2018, minha esposa tinha passado num concurso, ela é fisioterapeuta, e ela passou num concurso da SUSAM, né, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. E aí, fazia uns 4 anos praticamente que demorou para chamar ela. E aí pegou a gente de surpresa também, mas quando chamou, a gente pesou na balança ali, questão de custo de vida, de garantia, e aí a gente disse, não, é a hora da gente partir e ter o certo, né? Ela estava trabalhando aqui, era contrato, e eu também tinha o meu contrato, inclusive trabalhava com música, né, na Secretaria lá da Educação de Cabedelo. Opa, isso é bom. Uhum. E eu, assim, pra mim era algo que era muito massa, eu realizei um sonho que eu tinha com o meu trabalho lá, mas ainda não dava uma condição tão boa, entendeu? Tão mas era um trabalho né, era um trabalho que eu amava fazer, porque eu estava vivendo o que eu gostava, né? Entendi. Esse projeto foi em Cabedelo? Foi em Cabedelo, município de Cabedelo. Conta um pouquinho, Augusto, como é que foi, porque eu sei por alto assim, né? Daqui começou ali, uma hora ou outra. Então, conta aí pra gente aí. Lá em Cabedelo, eu elaborei um projeto para a Secretaria de Educação, lá no setor de projetos educacionais. Qual ano? Rapaz, eu viajei em 2018, 2016. Então não foi tão longe não, foi recente. 2016, 2017, Cara, 2018 todo. Não, Quando foi no final do ano foi que eu saí, né? Então foi 2016, 2017, estava no 3º ano do projeto, que passou a ser programa, né? 2 anos como projeto, depois se expandiu, se tornou o programa Bateria Interativa na Escola. Cara, que massa, bicho. Nessa época de 2016, ainda existia aquele amigo da escola, como que era? Mais Educação? Foi mais ou menos por aí que tu tinha chegou, Mais Educação, foi? mas a modalidade do Mais Educação, da parte de música, estava saindo porque tinha o programa do Prima. O Prima. Quando nasce o Prima, né? Projeto Prima, Prima, né? Que é do governo. Isso, do Estado. E o Mais Educação era federal. Só que antes, interessante, porque a gente já vai falando. Não, aqui surdo. Eu vou trazer aqui uma história bem de antes. Na época de escola, eu estudei ali no meu ensino médio, fui no colégio Sesc Centenário, né, na escola Sesc Centenário. Ali no bairro dos Estados. Pedro Gondinho, Pedro Gondinho, por aí. E aí... Boninho? Pedro Gondinho. Ah, sim, Boninho, eu digo sim. Boninho. Tem a ver Brother aqui, amigo. Boninho lá da Globo. Não me escuta a história, deixa eu falar. Peraí, pode falar do patrocinador não da gente, não. Sim. Aí lá no Sesc, eu estudei lá, e quando eu saí de lá, teve a oportunidade, eu conheci o Mais Educação, né? Então, eu tinha 17 para 18 anos ali, eu me inscrevi, eu tava fazendo, não, tinha 18 já, tava fazendo música na UFPB, o sequencial, né? Sequencial. E aí, quando eu tava fazendo sequencial, eu conheci o Mais Educação, e aí eu fiz um projeto, uma inscrição para participar. E aí fui selecionado para ser oficineiro de percussão. Aí eu tava dando as oficinas, né, ministrando as oficinas no Mais Educação lá do Sesc, no Sesc Centenário também, onde eu já tinha estudado. E foi uma oportunidade massa, porque eu comecei a desenvolver questão de didática, trabalhava com a percussão, com material que o Mais Educação, ele dá uma lista, né? Você, quando vai ver o projeto, ele dá uma lista que você pode selecionar os instrumentos que vão vir. Então, eu que escolhia e montava na cabeça ali o que é que eu ia trabalhar nas oficinas, e foi algo massa, uma experiência massa. Depois eu fui trabalhar lá em Bahia, projeto Maris, também pelo Mais Educação, trabalhei no SESI, e isso foi praticamente uma aula para mim, um experimento para mim, uma experiência massa, em relacionada à oficina, trabalhar com as aulas. E eu comecei a tomar gosto, diferente do Prima, diferente do Antenor Navarro, né? Porque era algo mais simples, mais popular, mais... Sim, menos erudito, né? Isso. E aí, quando eu fui elaborar o meu projeto lá para Cabedelo, eu já tinha uma visão desse contato, né? Com Mais Educação, com o projeto e como é que funcionava. Uhum. Aí eu elaborei uma apostila, elaborei o projeto,
Quando cheguei lá para apresentar, não vai ser aprovado não, porque já fechou o orçamento aqui, não tem como comprar esses instrumentos que você falou, e a verba vem só uma vez e não sei o que. Eu disse, poxa vida. Aí foi quando eu entrei com o meu instrumento. Eu falei, se eu colocar a minha bateria, se eu colocar as baquetas, se eu Isso é fizer os amor mesmo praticáveis. ao negócio, velho, porque... Mas aí também garantiu, né? Mas, claro, com Entendi. certeza. Foi estratégia. É, estratégia. Aí eu entrei com todo o meu equipamento e meti a cara e comecei a fazer. E aí foi um sucesso. Muita gente queria vaga, não tinha mais vaga. Eram separados 4 turmas, cada turma com 4 alunos por turno. 1h30. Começava de manhã, aí acabava as 4 turmas. Isso no contraturno escolar, por exemplo. O aluno estudava à tarde, parecido com Mais Educação, né? O aluno tinha a oficina de bateria de manhã, as aulas. E foi uma experiência massa, porque a gente via depoimentos. Os alunos tinham, era a partir de 8 anos. E aí teve um aluno que ele estava completando 8 naquele ano, ele se inscreveu, queria muito participar. E na escola ele teve uma facilidade assim, resultado do projeto, a questão da divisão do tempo, ele conhecendo as figuras musicais. Ele teve um start ali na questão da divisão, que ele ainda não estava estudando na escola. O pai disse, caramba, isso aí foi porque ele começou a aprender a dividir o tempo, e na escola, na matemática, ele já estava à frente. E depoimentos como esse começaram a vir, e o pessoal da Secretaria de Educação, esse lance de trabalho com cargos públicos, né? Sim. Tem muito a ver também com influência de políticos e tal. Interesse, vontade, né? O cara conhece também. Às vezes a visibilidade que dá, cara, rapaz, o negócio aí tá tendo movimento, vamos apoiar. Enfim, e aí, desse país, graças velho. a Deus, entrou político, saiu político, e o meu projeto continuou. E eu continuei lá. Então eu vi que isso estava dando resultado. Mas sendo justo em algumas coisas, vamos lá. Não, mas é porque realmente, assim, só um parênteses, é mais difícil mesmo mexer quando um projeto está dando resultado, e um resultado que ele não é um resultado apenas para a instituição, mas para uma comunidade inteira. Aí acontece troca ano, sai ano, troca não só prefeito, mas troca até, pode ser diretor ou diretora da instituição que você está trabalhando lá, e permanece porque está dando um resultado. É mais ou menos isso que acontece. Aí, assim, tu chegou, como é que foi? Assim, tu já falou sobre onde tu começou no SESC. Era aluno, então ele já deve ter ali conhecendo alguém, Caminho das Pedras, né? Falou. Mas como é que tu chegou até, no caso, Bahia, né? Sai de João Pessoa para Bahia. Não, mas antes de tu falar, só interrompendo um pouquinho, Tony, para não fugir o raciocínio. Quando tu falou aí sobre o Prima e sobre a Antenor, né? Que o projeto era diferenciado dessa linha de estudo, que é mais erudito. Mas mesmo assim, então assim, na minha cabeça foi mais o popular mesmo, trabalhar popular. Isso era mais uma opção que a comunidade tinha. Entendi. Entendeu? Mas tu fazia essa mesclagem? Rolava algum tipo de mesclagem, tipo, pelo menos um pouco da erudição? Ou era sempre voltado para o popular? Quer dizer, ensino erudito. Teórico. Música clássica. Música clássica, ensino erudito. Não, porque o popular também tem, a notação, não é notação musical. Sim, eu digo assim, Só não é tão, assim, pelo menos o que eu trabalhava não era tão complexo, né? Era mais simples. Começar meio com como é que chama? Iniciação... Iniciação musical. Musical, né? Isso aí que ele falou sobre a divisão, né? Tipo, o aluno chegar e ter essa noção de divisão, é uma iniciação musical. Acho que é por isso que até hoje, como eu de fato nunca estudei a música, então fica até dificuldade em fazer a divisão mesmo. Qual foi o ano que tu se formou lá na UFPB de Música Popular? Rapaz, foi 2016. 16 foi? Tu se forma? Foi quando eu me formei e já... Não, foi 2016, aí já apresentei lá o projeto, né, pra fazer. Você conheceu há quanto tempo? 2 anos. 2 aninhos. Eu me formei em 2017 lá. Também em bateria lá. Já sequencial também, já foi? Fiz sequencial, música popular. Com Gredson Meira, Gredson. Inclusive, Gredson já aceitou aqui o convite nosso aí, vai ser o... Aí como é que é, rapaz? Mas como é que é? Não. Eita, rapaz. Só o cachê com ele. É o que? Valdo só o cachê pra discutir com ele.
Sim, mas vamos lá. Desculpa aí ter interrompido aí. E A aí? pergunta era como eu cheguei lá. Como em é que Bahia. chegou? Porque Então, geralmente prefeitura tem que ter um conhecido pra indicar, você o conversar. princípio era o meu mostrar. sogro que trabalhava lá. Nepotismo, Em Bahia. nepotismo. Não, pô, não tô falando de nepotismo, não. Pior que não, assim, porque ele é um cara que ele gosta de ver o negócio acontecer e tal, mas ele não vai pegar na sua mão e dizer, ei, arruma. Ele quer ver o negócio funcionando, é um cara que visa muito essa questão. Inclusive ele me ajudou muito nessa questão de como elaborar, o cara pedagogo, o cara com bastante experiência. Então, na elaboração de como externar as minhas ideias, ele me ajudou bastante, né? E aí lá em Bahia, ele disse, olha, eu vou pegar o seu currículo e vou colocar lá. Se lhe chamarem, é com você. Eu não vou dizer, ei, coloca aqui o meu genro, né? Nada Bom. disso. Então E foi aí por isso eu que ele acho- entregou a filha dele a você, pra você casar com ela. se o cabo é desenrolado, eu vou. Inclusive, eu acho que ele deve estar assistindo aí, né? Abração aí. Coisa E aí chegou lá, apresentou o projeto. Isso. Eu posso contar bem de antes também. Pode sim, Conta, fica à velho, vontade aí. Eu vou contar do Quero ouvir começo. histórias. Histórias, pronto. Eu vou começar a contar aqui de como eu comecei a tocar a batera, velho. Com o meu contato com o instrumento. Uhum. Eu tinha 9 anos, isso aí lá, 2000, ano 2000. 9 pra 40 e Escapa pouco, né? tudo moço? novo aqui. É novo, eu sou novo. Rapaz. Meu pai, ele tava desempregado, bicho. E ele foi trabalhar, ele tinha uma empresa, né? Aí a empresa quebrou, o cara passou a perna dele lá e tal. E aí ele foi trabalhar na igreja, de zelador, e ajudava na construção. Aí na época eu estudava em Cabedelo e eu pegava... Eu lembrei dessa história porque tem a ver também com o projeto, certo? O meu projeto que eu desenvolvi lá, né? Eu pegava o ônibus da escola, quando eu voltava direto pra igreja pra ajudar meu pai. Ficar lá com meu pai, tá? Não é que eu trabalhava. Isso não. lá em Cabedelo, tá natural de Cabedelo, Augusto? Eu sou do natural de uma pessoa. Uma pessoa. Aí lá, o meu pai tava fazendo as coisas da igreja e tinha aula de batera que um professor vinha, no caso, Everton Ferreira. Não. Everton foi teu? Rapaz, Everton. Everton Ferreira. Só não quer ser meu professor, fica me enrolando. Aí, no caso, Everton dava aula pra uma galera lá, né? Tinha uns 3 alunos, eu acho. Que igreja era, Augusto? A gente deixa Igreja Evangélica Batista de Intermares. Grande Toner! Presença aqui do... Apresenta. Tony Leon. Os prestigiando aqui. Tony Lion, o rei das lives. Abraço, Tony. Aí, eu participava lá só assistindo de fora, né? Meu pai trabalhando e eu assistindo a aula particular que a galera tinha. E aí teve um dia que o aluno faltou, eu perguntei se eu podia tocar, não sabia nada. Aí subi lá, tal, ele pegou e começou a me dar uma aula. E eu era ruim pra caramba, bicho, assim, eu ainda sou, né? Mas Que é isso, aquele Paulo? boy travado ali que não sai nada. Mas ele via que eu tinha muita vontade. Toda vez que eu sabia que era aula de bateria, eu tava lá. Dava aquela ligado. colada básica Aí ali. quando faltava alguém, eu atrasava, eu pedia pra ele me dar aula. E aí ele começou a me dar aula dessa forma. Depois um aluno saiu, porque se mudou pra não sei pra onde, o outro passou a trabalhar, e aí meio que Everton teve que deixar de dar aula, né? Porque não compensava ele vindo lá pra dar aula pra um aluno e pra mim de graça. Aí ele saiu e aí o Valdir, que na época ele era o líder do grupo de música, hoje ele é o pastor, um dos pastores, né? Ele disse, vou falar com o pastor pra dar aula pra esse menino. Se ele quiser, ele vai ter aula lá em Jaguaribe. Aí eu comecei a ir lá pra Jaguaribe, arrumei nessa aula aí, o pessoal pagava pra mim a aula e pagava o transporte. E era. Aí eu pegava, só que o transporte era assim, eu pegava um ônibus, eu saía de Cabedelo, pegava um ônibus, descia na Lagoa e ia a pé até lá em Jaguaribe, subia a Vasco da Gama todo dia ali e tal. Aí eu acho que ele viu assim, esse boy aí quer Bicho é estudar, esforçado, né? bicho é Ele esforçado. Esforçado. Aí começou a me dar aula e tal. Nisso tinha uma colega que, esqueci até o nome do pai dela, é músico também, deu um branco agora, Gabi Germoglu, conhece o pai dela, toca oboé, clarinete. Caramba, não. Por nome assim eu tô. Bem, mas vamos lá, Conheci vou mais resumir. galera. Aí ela conseguiu, ela disse, se tu quiser tocar lá com o pessoal do Cefet, tem um maestro Elias,
ele tem um grupo lá que o pessoal tá estudando e tu pode acompanhar, é bom que tu já vai aprender teoria musical e tal. Aí eu fiquei acompanhando eles, tocava tipo uma bossa, sambinha, algo bem simples que eu tava já aprendendo também, né? E eu ganhava passagem, então isso começou a me estimular. Depois ele deixou de dar aula lá, aí passou a ser lá em Mangabeira. Resumindo. Aí tu andando na pé do centro até Mangabeira. Mas era umas tiradas grandes. Então assim, investiram em mim, entendeu? Pagavam o meu estudo, eu tive praticamente aula de graça e depois foi pago, mas eu não tinha. E eu não tinha condições, meu pai estava desempregado, fazia bico na igreja lá. E aí quando eu fui fazer esse projeto, a ideia era essa, era trazer aula gratuita para a galera que estudava lá no município, como eu também tive dessa forma, sendo que dessa vez a prefeitura que proporcionava isso para os alunos, já em vez de ser alguém pagando, era a prefeitura, o pessoal já paga imposto, então era um serviço da prefeitura. E aí esse projeto foi, como eu falei, né, praticamente realizando o sonho, porque eu vivia aquilo. E eu via também, muitas vezes, os depoimentos da galera, dos pais. Meu filho já queria tocar bateria faz tempo, só que era tanto com o professor X, que tinha que pegar também um monitor, porque aqui não tinha e tal. Aí eu me via naquela situação, né? Disse, caramba, isso aí foi massa. É uma oportunidade de você, lógico, trabalhar, ganhar o seu, mas também dedicando, né, do seu talento, do seu tempo. Isso. Que massa, Augusto. Bicho, eu acho que música muda muito a música de uma pessoa. A música muda muito a vida de uma pessoa, véio. Sim. Completo, cara. Então, geral, lembrando aqui dos brothers das bandidas swingueiros, meninos que estão tudo bem, pô, que estudaram. Tem um colega meu que está na banda do Fuzileiro Naval. Tem Ricardo, toca trombone, hoje é sargento da polícia, toca junto com o Xavier, lá, de vez em quando com aquele projeto para trilha musical. Assim, tem Ranieri, que eu vou ver se eu consigo trazer Ranieri aqui pra conversar com ele, aquele baixinho é a figura. Tocou com um avião de forró, tocou com Solange. Assim, e aí os caras começaram em banda marcial. Você vê, assim, entra numa brincadeira e aí. Cara, mas banda marcial é uma escola também, né? Não, exatamente, é uma escola que eu não tive, porque por besteira minha. Sim. Isso é só pra fazer barulho, pra andar 7 de setembro. É a minha cabeça. E depois de Mais Educação, em 2018, eu também trabalhei com o Charles, banda marcial de Cabedelo, porque ela tinha banda da escola estadual, mas do município ainda não tinha. Foi a primeira. Foi o Charles, né, que toca sax, toca metal, né, toca sopro. E ele tava à frente e eu ficava na frente do naipe de percussão lá também. Lá em Cabedelo chegou a ser quantas escolas? Era uma escola só ou tu conseguia fazer algumas? Esse do projeto O que tu começou de fato, né? Bateria Interativa na escola não era uma escola, eram alunos de várias escolas que faziam parte então vinham tudo para das oficinas. Esse projeto eu elaborei, mas o município também já oferecia oficinas de violão, oficinas pelo CEART lá, né? Oficina de flauta, várias outras, contrabaixo, até o Michel Charles, né? Sim, baixista, Michel Charles. dá aula lá também. Então, assim, já tinha essas outras oficinas no CEART. Para o projeto engrenar e fazer parte da proposta, foi parecido com isso. Só que no início era só um polo, depois foram dois polos, um no centro e um no Renascer, no bairro Renascer, né? Ficava mais distante do centro. Aí os alunos eram de várias escolas, entendeu? A gente fazia uma seleção, via essa questão. Tinha aluno também que tinha deficiência de concentração. Quando ele participava, ajudava, cara. O aluno, os professores, rapaz, esse menino aqui tinha dificuldade de apresentar um trabalho na escola, assim, um trabalho de biologia na frente da sala. E depois das aulas de bateria, ele treinando, se apresentando na frente da galera, ele já tinha uma desenvoltura melhor nos trabalhos de classe mesmo, de outras disciplinas. Então, assim, tinha benefício de vários aspectos, né? Eu acho que é uma das coisas que eu ficava viajando quando era boizinho, já gostava de música, ainda não tinha contato com bateria propriamente dita, né? Os ratinhos que fazia em casa. É a sessão da tarde, né? Geralmente, quando é acampamento de verão, né? Que os meninos vão para os acampamentos, aquela aventura, era Lagoa Azul, né, irmão? Esse lance das bandas marciais, aquela disputa, ou do futebol. Aí eu ficava pensando, quando vi, né, nos filmes, aquelas salas de música. Aí até Glauco falou aqui, né? Chegou lá em Berkeley, que viu as salas, várias baterias, todo mundo com retorno. Super a estrutura que é, né? E aqui a gente ainda tem esse som, esses devaneios, um dia vai ter. Eu estava discutindo com alguém que estava falando sobre da introdução da música nas escolas, teatro. Meio que seguir o que a gente vê muito das escolas mundo afora, né?
Eu fico pensando, como é que Né? o cara fala aula de teatro se não tem um teatro? Como é que vai dar aula de música de forma ideal, né, velho? Se não tem uma sala com acústica, não tem espaço próprio, que haja... Enfim. Não, eu compreendo seu raciocínio e eu concordo com ele. Mas também eu acredito que a gente tem que tentar, pô. Tem que se virar nos 30, entendeu? Porque, por exemplo, Não nos sou 30... contra, não. O que eu acho, assim, é sempre aquela coisa, assim, a gente vai sempre na por guerreirice, né, velho? A gente nunca tem ó, atenção pra... Ó, um exemplo. O curso de música popular. Lá a gente tem aula de produção musical. Mas a gente não tem um estúdio lá. Isso aí era um negócio que eu... A gente Eu não vou falar, não. Mas a gente discutia isso, entendeu? Lá, assim, dizia, pô, não tem como a gente falar. Fundamentos da acústica. Na acústica não tem onde a gente trabalha acústica. Mas a gente... laboratório, Aqui no livro tal... Não, mas há uma possibilidade de a gente trabalhar acústica. Não vai ser aquela forma, mas tem que se virar nos 30. Produção e sonorização. Isso, também. produção e sonorização também. A gente, inclusive, gravou, a gente custeou, ou rateou entre os alunos, uma gravaçãozinha de algumas músicas, com a gente tocando, quem compunha, e quem cantava, quem tocava. E a gente conseguiu, né? Fazer uma pré-produção, e devagarzinho foi terminado. Não terminou ainda, porque realmente custo, né? E o período passou, todo mundo se formou, cada um foi pro seu lado e tal. Hoje se fala pouco. Mas mesmo assim, pô, tem que se virar nos 30, tá entendendo? Porque a bateria, por exemplo, na universidade, eu não sei precisar Ainda qual foi o ano, mas... 1945? Não, mas... Ela tem uma caixa. Mas foi há pouco tempo que chegou uma bateria razoavelmente boa. A Renault, né? A Gretchen. Aí melhoraram a acústica das salas. Melhoraram a acústica não, né? Melhoraram nas salas, porque até então ainda era aquela fórmica, não é fórmica não, aquela... Cheio de furinho, né? Ainda era daquele tempo ainda. Então assim, as coisas vão tentando se melhorar, tá ligado? O que me incomoda é o tempo que leva. Não, realmente, pô. Realmente leva um tempo muito grande. E eu esqueci de falar na hora, mas eu queria falar pra tu uma coisa. Quando tu dissesse, não, pô, perdi a oportunidade de tocar em banda marcial e tal. Mas eu acho que a ideia inicial eu vou generalizar, mas, por exemplo, posso me colocar nesse exemplo. Quando eu entrei em banda marcial, eu entrei pra curtir, pra beber. Ia tocar tac, e ia curtir. Somos um delinquente, né? Porém, mas porém até encontrar uma pessoa que seja... tocar da banda pra beber. Pra beber. Mas o banda marcial... Mamão, tu tá aí, mamão? Conta as histórias pra gente aí, escreve aí, vai. Aí o que acontece? Até o cara encontrar uma pessoa que tem uma cabeça um pouco mais à frente, né, do que tá acontecendo ali, a pessoa dizer, bicho, pô, tu tem um domínio disso, tu tem um entendimento sobre isso, pô, investe, bicho. Vai aqui, ó. Teu domínio era de quê? Poxa, não, pô, entendeu? Mas assim, aí o cara vai, ele, pô, peraí. Aí o cara explica, ó, aqui tem um aprendizado, ó, isso aqui que tu faz, não é qualquer um que faz. Entendeu? Isso aqui é difícil. Até ontem, a gente trabalhando sobre as acentuações, é difícil você manter umas acentuações, um padrão e aquela coisa toda. Então assim, pô, não é uma coisa de dizer, eu era muito besta, não. Mas eu acho que a grande maioria começou assim mesmo. Na banda marcial, propriamente dita? A tocar? Sim. Toquei, mas minha passagem não foi tão longa, não. Tocava o quê? Bumbos, tamborzinha, caixa. Toquei bumbo também. Prato deve ser uma felicidade, hein? Eu toquei caixa, toquei atabaque e toquei fuzileiro, né? Que naquele tempo não era bumbo, era fuzileiro. Era. Chamado de fuzileiro. Agora o sonho do batera é tocar caixa, né? Na banda marcial. Eu achava massa tocar o atabaque, porque na época que eu tocava o atabaque, era o atabaque e tinha um repiquezinho. Aí eu achava massa porque tinha umas variações, né? A caixa era mais... Atabaque não é de mão não, brother? Rapaz, o atabaque é de mão. Não lembro de ver na banda marcial. Com baqueta não? Banda marcial, nunca vi só um atabaque não. Pode crer. Não, atabaque eu sei o que é. Eu já toquei na igreja, no tempo que não podia tocar bateria, eu tocava atabaque com a raiva. Por isso que eu acho que eu tenho um trauma de carrão. Por causa do ar do atabaque. Ele é como um funil, pô. Funil não, né? Ele é como se fosse aquele salgadinho, pô, que é enroladinho. Não, cornoscópio eu sei, o cara atabaque. Eu tô perguntando, tu tocava com baqueta? Baqueta.
Ah, tá. A gente usava o aro do atabaque pra fazer as horas. Tatac, tutuc, tatac, tutuc, tatac. E o Borda centro, borda centro. bora centro. Bora centro. botava bora um piquezinho centro. também pra... Sim, e a pele era pele de plástico e a gente colocava aquela napazinha, né? Pra dar o som mais grave. grave. Aí ficava o som grave aqui e aqui o repiquezinho. Aí, Isso pra aí tocar é os axé. justamente pela questão também do recurso, né? Às vezes Isso. ele entrava pra substituir um outro instrumento. Isso. Não, se o cara for olhar o filme americano, aquelas bandas marciais, aquelas caixonas desse Não, mas tamanho, hoje a gente já vê, né? por Aqui não, eu vi realmente que tá cheio. Master, Hoje a gente já vê isso. O cara bota Tá aquele cheio. colete, né? E segura aqui com quatro tambor. Quem toca é solo. Solo toca. Um monte que eu desfilei, que eu vi a galera usando um negocinho que eu fiquei doido. E as baquetas, aquelas bichonas bem, né? Solo Gigantes. batera toca. Saulo. Solo. Não Eu é? já vi inclusive lá em... Toca bem pra caramba, velho. Everton no Exército, Thalisson, que tá lá no grupo do Boteco também toca. Sim, Thales, lembrei o nome. Ele Só faz que de vez em quando. Thalisson agora não tá mais no Exército, né? Mas tocava lá com ele. Aí, Augusto, depois que tu começou a ter esse gosto pelo instrumento e tal, aí qual direcionamento tu pegou? Tipo, vou tocar axé, vou tocar swingueira, vou tocar frevo, vou tocar Rapaz, pagode, vou tocar forró, enfim, o rock. eu gostava muito de rock, né? Meu irmão, mais velho que eu, Manuel, ele tocava baixo. Sempre rolava treta. Bicho. Rolava uma grovinha, hein? Batera Não, embaixo. era treta mesmo. Em vez de ser o baixo e batera se unir ali. Meu primo, Marcelo D10. Marcelo de Beto também? Toca sobrinho. pouco. Aí, Marcelo, já músico, já tocava. Meu irmão se interessou por tocar baixo, né? Marcelo toca baixo pra caramba. Você não é um E monstro. aí, pegava dica com o Marcelo e tal. E aí eu já me interessei pela batera na época, né? Que foi esse lance que eu falei da aula. Aí quando eu passei a tocar, eu tinha muita influência do que meu irmão ouvia rock e tal. E eu curtia tocar hardcore, eu queria ser o batera de hardcore. Só que se eu já era duro, Isso é uma doença. se eu já era duro, aí só ouvindo hardcore aí é que eu era duro mesmo, né? Não falando dos batera de hardcore aí, que tem muito batera animal aí. Tem, né? Rouco, Vitor Rouco, inspiração. Ah, Fundador do Boteco do Batera. Bora, Rouco, não parece. Paulo Júnior, o único. Você já deu alguma batera tocada no Traditional Grip? Hardcore, Hardcore? não. Pois é, nosso Pois é, amigo nosso Paulo, amigo ele... Paulo toca tradicional. Assim, ele canta, me dá pra entender, ele tá querendo ser o único pioneiro, mas só tá aí, piação. o lance da música, eu comecei a ver a necessidade de tocar outras coisas. Inclusive, comecei a tocar também na igreja, né? Então, quando eu comecei a tocar na igreja, eu tinha que maneirar. Se eu fosse na linha do hardcore, Como era isso? Assim? tava Hardcore aqui ferrado, na igreja não não. tocar nada, exato. E as aulas com o Everton era muito assim, tipo, o Everton ele é um cara que tem muita dinâmica, bicho, aquele molho. Então eu aprendi a tocar, eu aprendi a tocar baião, eu ouvia os três do Nordeste que não tinha bateria e eu tinha que pensar no triângulo, na zabumba e passar pra batera, entendeu? Então tinha muito desse lance aí que foi onde foi a minha escola de fato da dinâmica, né? De sentir a música, de ouvir ali e tal. E aí foi onde eu comecei a quebrar isso aí. Só que o que me fez assim de um batera, assim, a minha experiência, né? Foi com a banda O Código 7. O Código 7 era uma banda de rap rock. E era massa porque eu não tinha muita referência. Tipo, eu curtia hardcore. Aí a referência que eu tinha de rap rock era... como eu via hardcore, eu curtia muito Rodox, né? Com Treta, com Fernando Schaffer, né? Sim. E aí... Até hoje eu acompanho os trampos dele que ele Toca faz. manso. Ringshot. Então, assim, ele tocava numa banda que era o Pavilhão 9. Pavilhão 9 era rap e rock, né? Rap rock. E aí era uma das referências que eu tinha. E o Vulvo também do POD, que aí era já um lance de Tu chegasse a conhecer o Código Vermelho aqui? De João Código Pessoa? Vermelho não. O Código Vermelho também era uma banda que era nessa linha aí, rap rock. Rap rock? Era. O batera era Guga. Eu não conheci. Não era aquele de Eu tô ligado Mangambeira. que o rap rock de Augusto é um rap rock pro céu, brother. Um negócio mais... Era uma mensagem assim. Era propriamente gospel ou as esse letras tipo- eram... Ah, tá. Esse Entendi tipo- agora. Pro céu. Que viagem, né? Oxi. Esse título gospel eu não gosto muito não, assim, eu acho que rotula muito, mas nós, todos os integrantes cristãos, né? Então me perdoe porque eu coloquei rock Não, gospel pô, lá. Foi na referência. Não, é bom que dá...
Assim, pra generalizar, por exemplo, teve um festival aqui que a gente participou, não era de música gospel, e a gente foi a única banda que os integrantes eram cristãos, né, com uma mensagem diferente. E aí, pronto, tem uma música que pra você ver que não é só gospel, né, mas ela tem um cunho crítico, político, que ela diz assim: vivemos no Brasil cenas de horror, o mastro de futebol ganha mais que um professor, a realidade no sistema é diferente, a fama vale mais do que ser inteligente, infelizmente a sociedade aplaude, a estratégia da mídia é suja e covarde. Só que isso com o flow do rap, né? O pessoal declamando. Colocando os holofotes para os artistas e o povão que rala o dia todo, está fora da lista. De forma egoísta, montam seu próprio esquema, beneficiando a si, ignoram seu problema. Para a trama da sociedade não estão nem aí, mal sabe que o seu império logo vai cair. Pensar sem agir, agir sem pensar. Destrói tua família, tua vida, teu lar. Para um mundo melhor, sua mente o conduz. Para não ser só o pó, então pense em Jesus. Então, tipo assim, aí a gente fala de Deus, a gente vai... Só que também é uma crítica... É uma crítica social. Exato. E social e política. Exato. É porque nem sempre esse argumento de que não se discute religião, política e futebol. Se não fosse assim, nem a igreja tinha mudado, nem o futebol também está mudado como hoje, muito menos a política. Mas enfim. Aí a gente vai entrar em outra preciso. seara. Mudado em que aspecto? Que espectro? Só que... e aí Só voltando... olhar a história. Sim, mas deixa eu... Voltando só para não perder esse raciocínio aqui do gospel. Só que a gente participava de eventos evangélicos, a gente levava a palavra também do que a gente acreditava. Então, se a gente for querer rotular como gospel, beleza. Mas o nosso sonho em si, tipo, o nosso trabalho que a gente vive, tinha esse norte. Mas o nosso sonho em si dava para praticamente qualquer pessoa. Eu entendo mesmo isso. Eu usei gospel porque hoje, se tem uma música tocando, que seja ela evangélica, católica, que for, Por exemplo, de forma geral, o pessoal entende, né? Porque vem essa modinha tudo de fora. Ah, é porque é música gospel, aí não sei o que. Me isso. perdoe, viu, Augusto, por ter Isso, perdoe. isso. Por exemplo, uma banda que eu curto pra caramba. Creed. Conhece Creed, né? Sim. Você já viu a letra do Creed? Conhece o Creed? Cara, querendo... Assim, Scott Stepp. tipo, tu conhece Superman e o Homem... Como é Super-Homem e o Super-Homem Bizarro? Não entendi, Jorge. Não, você conhece Superman e Superman Bizarro? eu não conheço. Do Bizarro eu já ouvi falar. Que é do... Então pronto. O que é que tem? Pearl Jam Creed, vai lá, pode falar. Enfim, e a letra do Creed, né? Se vocês for analisar, você vê. Eu até fiz, esses caras são cristãos, aí deu uma pesada até, eles têm influência da igreja messiânica, uma viagem lá. Mas as letras são boas, não são uma letra. Não tô dizendo que a letra de rock é ruim, não tô dizendo isso, mas. Rapaz, Se a gente for. você leva uma voadora, você acaba de Eu não tô dizendo que é ruim, eu curto rock, eu escuto rock. Eu aprendi a ouvir rock com meu amigo Sandro da Estrela lá em Santa Rita, que eu parei pra ouvir. Enfim. Sandro é muito doido, Sandro Sandro. Um é abraço, uma figura, Sandro. Sandro é uma figura. Mas enfim. Gente boa demais. E esse projeto durou quanto tempo, Agostinho? Rapaz, o Código 7, ele durou, acho que uns 7 anos. Não teve a ver com esse número, acabou infelizmente. Mas assim, foi uma escola também. Então tu gigante. começou boyzinho praticamente, né? Com adolescente, 16 para 17 anos. E aí, só que eu não comecei no início não, tinha outro batera. Eu entrei num evento que teve inclusive um avanço missionário que a galera fez. E era uma experiência massa, bicho, era muito show, muito show. Essa galera da banda, quando tu entrou, surge lá da igreja, que teu pai trabalhava, que de repente tu frequentava? Outra igreja, a galera de outra igreja. Você conhecia aí, se bateu A então? galera, a gente se conheceu e eu entrei na banda. Eu achava massa, porque assim, eu sempre tive isso. E aí vai entrar na parte que eu falei do mercado. Eu vou chegar agora, vou fazer esse link agora. Linka aí, Augusto, linka. Então, esse lance da música, eu sempre entendi a música como uma parte bem artística mesmo, de você fazer o seu som, expressar o que você está vivendo, o que você está sentindo. E no Código 7 eu podia fazer isso, porque tinha meus ideais, os meus princípios cristãos, né, que eu queria fazer. Tocava o estilo que a gente curtia, né? Na verdade eu não curtia rap, mas eu curtia rock. E aí aprendi a gostar do rap e admirar muito por essa questão da letra. Aí é onde eu vou falar. O rap, ele tem muito a externar do artista mesmo, assim, a rima, a questão da vivência do artista. Você vê que a galera não faz assim uma música, vou pensar numa música aqui comercial. Não, a galera faz o som que os bichos acreditam. Sim, sim. E aí eu comecei a pegar muito isso pra mim. Eu comecei a não gostar de tocar outras coisas que dava dinheiro porque a galera curtia. Eu digo, não, que eu tenho que ter o dinheiro
mas do som que eu curto, tá entendendo? Então eu comecei a sair do mercado, por exemplo, baile, casamento, tocar um negócio. Eu comecei a não gostar. Primeiro, o cachê nunca muda. Às vezes é um trabalho escravo que o cara... Não tô criticando quem faz, não. Quem faz e se sente bem... Você tá falando de você, à sua vontade, eu tô experiência, falando- né? Exato. Sim, sim, tô claro. falando da minha experiência. Às vezes o cara renunciava um encontro com a família, algo importante do seu lado... Da sua vida Pessoal, né? pessoal, para tocar num evento, ganhar pouco, desgastar o instrumento, a coluna do cara. É foda. Um trabalho ingrato do caramba. É foda, é foda. Aí eu disse, não, bicho, eu não quero isso pra minha vida, não. Já com a aula era diferente, né, esse lance do projeto, porque eu tava fazendo algo que eu vivia, que eu tava curtindo, e não tinha esse desgaste, era no horário, o instrumento já tava lá fixo, era outra vibe. E eu tava ensinando. Agora, quando era pra tocar, eu tava curtindo fazer os meus sons. Não toquei apenas com Código 7, toquei com outros projetos também, inclusive a galera da universidade, de vez em quando juntava pra fazer um som, tinha uma banda também, outros projetos. Toquei no Levin the Planet, né, de Lineker e Diego, que Rocco também chegou a tocar, Elias até, Elias lá do Boteco do Batera, Elias Travasso, o cabeludo. chegou a participar também desse projeto. Elias é E invocado. assim, o projeto não era meu, né, é de Lineker e Diego. E Lineker tocava com a gente no Código 7. E aí eu cheguei a trabalhar com os caras, era um som massa, tipo, não tinha vocal, era um som instrumental, som ambiente, né, post-rock, né, que chama, post-rock. Não Tô conheço, aprendendo não. isso aí agora. Tô Eu ligado, não não. sei falar o nome em inglês, pós-rock, Sim, pós-rock. Ah, tá. que é um som Sim, ambiente, sim, né, uma- trilha sonora. Acho massa. Algo só pra... Eu acho Eu conseguia externar geral o que eu tava que vivendo tava ali ali, era massa. só na era uma experiência massa. expressão artística. Então eu gosto dessa parte da música pra tocar. Eu gosto de tocar algo que vai me sentir bem. Entendi. Tu ainda chegou a tocar baile mesmo? A Vera Cheguei, mesmo? mas não demorei não, saí. E eu saí justamente por causa dessa rotina que eu não tava curtindo, velho. Eu não tava curtindo. Eu sei também que o baile, pra um músico, é uma escola, né? O cara toca de tudo e aprende música nova, arranjo, toca com música diferente, pega um cara que vem fazer subidão. Essa parte é massa. Mas a parte Financeira. não é atrativo, não, bicho. Eu vejo, não tô falando que quem toca faz isso. Sim. Mas pra mim, era como se eu estivesse prostituindo minha música. Uhum. Entendeu? Eu tava vendendo algo que eu não curtia, mas por dinheiro. Então eu disse, não, isso aí eu vou sair fora. A gente teve essa conversa aqui no nosso primeiro podcast aqui, que foi com o Léo Meira, Com o Léo. entendeu? Eu tenho esse mesmo pensamento. Eu, quando participei de algumas bandas banda baile, e aí eu comecei a enxergar, pô, bicho, o cara toca tanto, uma quantidade X de horas, e é tão, assim, é tão pouco, aí eu conheci o pop rock. Não que eu não conhecia antes, né? Eu ingressei numa banda de pop rock, e eu comecei a ganhar o mesmo valor que eu ganhava tocando menos tempo, tocando músicas que eu tinha teve mais, essa sorte, vai de ganhar mais dinheiro conhecimento. tocando Mais rock. conhecimento não, mais aproximação, na verdade. E aí eu tive essa sorte. Eu acho assim, que como você disse, tem muitos músicos que fazem baile, porque se identifica mesmo de tocar, gosta, pô, tal, uma variação. Que viaja naquilo. Viaja naquilo. Já outros pela necessidade mesmo de ter um trampo, querendo ou não, como o Léo mesmo falou. Querendo ou não, você tá ali fazendo uma coisa que você pretendia pra sua vida, trabalhando naquilo que você gosta. Entendeu? Ah, mas até que ponto vale o gosto a 100%? Aí é outra história, aí a gente vai ter que filosofar e discutir várias coisas aqui a respeito. Mas, querendo ou não, o cara tá lá trabalhando com o que gosta, não tá trabalhando, por exemplo, em outro canto, né? Execução, tocando, enfim. Mas, pelo outro lado, tem esse lance de, cara, pô, o desgaste é impressionante, pô. Exato. Rapaz, Rapidinho, e quando você tem uma equipe de apoio, aí, velho, ainda é massa. Porque eu já fui road de banda baile. Bicho, Aí é pior ainda. o quê? O road, né? Tora na emenda. Mas para os músicos é um pouco mais tranquilo, porque ele termina de tocar, guarda o instrumento e para carregar, para levar as coisas, enfim.
Aí ainda dá uma certa... Agora é uma escola. Uma escola, não é? Até que pro cara que é road, que não tá tocando, mas tá vivenciando aquilo ali, vendo aquilo ali, é uma escola, velho. Eu acho que para o cara que é músico, na minha visão é muito mais, como é que chama? Valoroso, né? Porque o cara toca, tá vendo todo o movimento, como é que funciona a produção e tal. Não, mas eu acho que um cara que não é músico, só trabalha mesmo porque trabalha, eu acho que tá ali pela grana. Mas eu penso assim, eu já pensei em ser rodo pra entender o funcionamento das coisas. Eu gosto de saber, aí é loucura da minha cabeça, eu gosto de saber como as coisas funcionam. E aí é uma experiência assim... Mas que tipo de coisa, curiosidade assim tu tem que tu acha que o rodo poderia te dar? Ser rodo poderia te dar? Entender a movimentação da produção. Por exemplo, hoje, eu fico viajando... Antigamente, por exemplo, em Santa Rita, qual era a minha referência de grandes bandas? As bandas do forró moderno, Mel Conterra, essas coisas, quando tinha os comícios, ia tocar. Eu, quando tinha comício perto de casa, eu passava da tarde, quando os caras começavam a levantar o palco até a banda ir embora. Né? Porque eu achava massa logo passar som. Não era todo dia que eu vi uma Pearl, uma Tama, uma Pex, só geralmente essas paradas. As baterias da igreja, infelizmente, o pessoal não tava nem aí mesmo, não. E hoje eu vejo o nível de organização que é os caras com retorno tal. Rafael passou um exemplo tão simples, tá até passando comigo lá em casa. Não, Tony, eu pego o celular, que hoje é possível. Hoje você controla as mesas de som, por exemplo, a Soundcraft, aquela UI24, bichinha desse tamanho, 200 milhões de possibilidades. Como lá na igreja onde eu trabalho, eu faço a mix pra internet. Intermares, antes de eu viajar, eu tocava na igreja também. E aí a gente regulava o fone da gente pelo aplicativo. Entrava no aplicativo, pelo browser lá do navegador, controla a mesa todinha. Então assim, mas eu fico pensando assim, no workflow, né? No fluxo de tanto trabalho, de organização, a banda, o cara já chega ali quase tudo pronto, já tem uma cena salva. Hoje o nível é outro. Nem no show do Rodrigo Teaser aqui, que teve em 2000, que eu fui lá fazer um videozinho pro Kevin, meu amigo Fabrício. Velho, a estrutura, os caras já tinham toda mapeada a luz do show do cara. Caramba, que eu fui de pé. Sim, por exemplo, eu fiquei assombrado quando eu vi o show do Pink Floyd, o Pulse, o DVD. Toda vez que eu boto lá em casa, não tem hora que eu não sento pra assistir. Já assisti umas 200 milhões de vezes, porque o nível de perfeição, de quando é que você vai chegar aqui, já chegou, né? Hoje a gente vê. Então eu pensava em ser rodo por isso, pra saber. Mas esse exemplo aí foi meu, sinistrão, né? Pink Floyd, porra. Tu nunca assistiu o The Já, Pulse, pô, tô dizendo assim, pra chegar pra gente aqui esse nível, né, velho? É pau. Demorou, mas chega. Não, Tu já viu algum show assim que chega a ser comparado? Não, peraí, pô, eu tô comparando assim a questão tá. Estrutura de luz, de ter os equipamentos todos alinhados, sim, tal. Não, porque até eu tava conversando contigo outro dia, quando eu trabalhava com os Nonatos e aí a gente abriu lá pra Alexandre Pires. Cara, meu irmão, assim, foi a primeira experiência que eu tive próximo mesmo a um artista famoso, e olha que Alexandre Pires também já não tava tão no auge como ele já esteve na época que a gente tocou com ele. Bicho, e a produção do cara, velho, meu amigo, por baixo foi 50 pessoas, né? Rapaz, que produção, velho. Foda. O jeito do bicho entrar, o jeito do bicho se comportar em palco, enfim, foi uma aula que a gente viu ali na hora, poxa. E olha que eu tava do lado de músicos já maduros, né? Assim. Na época do DVD, né? Que tem as facilidades de você ter uma cópia de backup, pra não dizer outra coisa, que a gente ali no terceiro comprar uma cópia de backup. Às vezes meu passatempo. Agora que eu entendo. Graças a Deus, hoje existe o stream e eu saí desse pecado. E aí, velho, eu comprava os DVD e o que é que eu gostava de assistir? Antes de assistir o show, propriamente dito. Os extras mostrando montagem de palco, como é que era a coisa. Quando eu vi aquele show do YouTube 360, aquela estrutura, né? Que de fato o som é todo pensado. Já chegou aqui. Hein? Já tivemos shows aí, né? Meio esse lance aí, imitando aí. Imitando não, quer dizer, copiando a ideia, enfim. E eu gostava dessa parada, de entender. Por isso que eu ficava pensando muito em ser rodo e tal, de alguém. Mas assim, eu sou meio sonhador, queria ser rodo de alguém já muito conhecido. Um pouco de humildade, né? Minha, não, mas enfim. Mas eu acho que assim, hoje a gente tá vendo que hoje, geralmente, o músico, pô, ele é o produtor, ele é o gravador, ele é o selo musical dele hoje, o cara tem que ser muito especialista, praticamente, para poder, se o cara quer ingressar no trabalho, que não tá tão fácil hoje no mercado como era antigamente, que as gravadoras investiam pesadas, lógico, investiam porque queriam, né, lógico, daquele produto ali, extrair o supra-sumo e ficar bilionário. Sim, e o link aí?
De que parte? De que parte? Da parte aí que tu dissesse que ia linkar entre o início e a parte que ia chegando lá das bandas pra fazer o link. Ou tu já linkou? Ele já Eu linkou. linkei né? com o código 7, né? Quando eu comecei. Sim, pô. É a idade, pô, relaxa. Não, Nossa. não. Não presta atenção na conversa, não. É a idade. É não, porque eu tava viajando já na história de... Mas eu lembrei de outro detalhe aí. Pronto aí, conta aí, tá vendo aí, ó? Se não fosse tu? Obrigado. Então quem atrapalhou fui eu, tá certo. Eu lembrei dessa história aí, de quando eu comecei, que eu tinha aula lá com o Everton, né? Inclusive, quando eu fui fazer a prova de sequencial, também foi Everton que deu todo o suporte. Deu aula, foi meu professor. Sim, antes de começar aqui, eu vou falar sobre outra coisa, mas eu vou voltar. Vai. Não, fica à vontade, Augusto. A Eu gente tá tava aqui conversando conversando. com ele aqui, ele fez a prova ontem, não foi? Foi. Tá acabando aí? Então, 8 minutos. 8 minutos, beleza. Quando tiver mais perto da vida, viu? Que ele vai continuar aqui que tem uma história aqui pra contar. Viu? Mas vai ser rapidão. Beleza, tranquilo. Vai. Aí, ele falando aí, eu lembrei de uma história, né? Quando eu fui fazer a prova de sequencial, eu peguei o edital, estudei o edital e tinha aula com o Everton, que me preparou. Tinha umas questões lá que a gente ia fazer, que era uma lista com 12 ritmos, né? Isso. 12 ritmos. Você escolhe um. Não, três eles vão pedir, pô. Eu escolho um, Escolhe um eu e. escolho um e 3 eles vão pedir. Sim. São 4 ritmos. Isso mesmo. E tem uma prova solo. Eu digo a idade, livre, a né? cabeça. Isso. Tem o solo livre. Aí o solo livre foi de Dennis Rogers, de Single Paradiddle, acho que é isso, uma prova lá que. Uma peça, né, que teve, eu apresentei. Mas quando foi a questão dos 12 ritmos que eu estudei, tinha um monte de coisa. Aí eu estudei maracatu, ciranda, tentando deixar o mais natural possível, né, para o cara que veio da escola do hardcore. Tentar deixar Bem molinho os braços, uma né, João? dinâmica bem bacana. Molinho, o cara chega Aí flutua. quando chegou lá na banca, aí eu me lembro que tava Xisto, tava Gledson, tava Léo, tava acho que Elinho. Vanildo, Elinho não. Não? Elinho foi depois. Entrou. Tava Vanildo, tava a galera lá, né? Os professores da banca. Nervoso pra caramba. Era 3 vagas só pra batera no vestibular. Aí tinha. Ramires entrou, Pablo Sim, Ramires. Saulo Ramires. Rui, que tá lá também do estúdio Muduca, né? Sim. Foi também? Foi. Outro. Tem uma galera lá. Não vou falar o resto não, porque entrou nós 3, aí só no cabo vai. Sei que o cabo não entrou, né? Mas, na época, eu estudei a lista todinha. E quando chegou lá, aí Gledson fez. Toca um frevo aí. Olha, João Frevo. Não tava na lista, pô. Não tava. E eu fiz, não acredito não, porque eu não estudei frevo. Tô com vontade de rir aqui. Aí eu disse assim, ó. Com vontade de dizer que não tinha estudado frevo e não sabia tocar, né? E eu fiquei nervoso assim, na hora nem me lembrava. Aí eu fiz, mas frevo não tá no edital não. Aí eu falei desse jeito. Aí ele fez, não tá não? Então toca um baião. Aí eu, Tá vendo? Leu o edital, se salvou. li o edital, me salvei. Mas ainda fiquei assim pensando, caramba, eu vou fazer um frevo aqui. Só que eu tava nervoso, tipo assim, o frevo podia ser algo simples, um frevo simples, mas o nervoso que deu O cara fica ia nervoso. da pô. águia, meu Bicho, Deus. eu cheguei a fazer essa prova lá e conhecia, assim, o pessoal já tinha uma certa intimidade, né, velho? E, oxi, toca aí um baião, tava assim, não. Até que eles viram, rapaz, tem calma, rapaz, tá com a bexiga aí, toca aí um baiãozinho aí, homem. Peraí, João, pega um azulzinho aqui pra você relaxar. E a peça que eu estudei de Single Paradiddle de Dennis Roger, ela tem um paradiddle e ela vem, tem umas partes que ela volta e dá um rimshot. Eu tava tão nervoso, eu tinha estudado, tava saindo perfeito, apresentava, chamava minha mãe, chamava qualquer pessoa, fazia um espetáculo. Lá eu acho que eu acertei só uns 3 rimshots quando tinha a volta, dava errado. Disse, meu amigo, eu tô nervoso demais. Aí quando ele falou do frevo, aí foi que matou. Aí eu lembrei disso, eu vou contar que essa parte foi engraçada. Só alegria. Aí teve... Sim, aí o que eu ia contar, agora eu vou voltar pra... Era que no começo, meu pai trabalhava lá, né? Não tinha condições nenhuma. E eu queria ter equipamento, velho, de bateria. E bateria, Caro. sabe que é equipamento caro pra caramba.
Aí na época, além de eu ter aula e Tu pegar... acha? Já não acha não. Acha não, né? Acha não. Né? Sei. Os 7 Zilge... Nem Dona Lete tranquilo demais. Pode comprar uma bateria de 10 mil reais, ele tá nem aí. Ei, mas só quem sabe é quem rala, né, bicho? É, Suor não, eu que tô é. falando isso porque sabe Então, a assim, dificuldade, na né? época que eu tinha aquela aula que eu pegava o ônibus até Lagoa, ia andando a pé até lá em Jaguaribe, foi a mesma época que eu queria comprar meus equipos, né, de música. Aí eu não trabalhava, nem podia trabalhar também no comércio, nem fazer nada, né? De menor, né, velho? Aí o que é que eu fazia, bicho? Eu comecei a vender pulseira na praia, velho. Meu Pulseira. irmão, pensei que você ia dizer, meu irmão, eu Vendia truco. ia roubar, velho. Eu digo, "Ah, porra." Nessa época eu não nem fazer Uber, mas também nem carteira de tatuagem, né? O que eu fazia, o bicho deu aquela pausa, eu digo, Vai dizer que É. essa parada. meu irmão. Mas aí eu comecei a vender pulseira na praia, bicho. Eu saía andando a pé pra Cabo Branco, ia lá no centro de Cabedelo pela orla, vendendo pulseira. E no ano novo, eu fui vender refrigerante na praia. Refrigerante, cerveja. Pra conseguir os equipamentos. Aliás, cerveja eu não levei cerveja. Eu levei só refrigerante na caixa de isopor. Pra conseguir comprar. Comprei meu primeiro equipo, uma caixa, uma Pex Piccolo a mamão. Bem pequenininha. Cara, a mamão já era dos Mamão já era do rolo. Boa, O mamão tinha um rapaz. cabelão, umas argolas. Mudou demais, tá? Se ele estiver assistindo aí, ele vai lembrar. E comprei uns equipos também, a Flávio Boy, né? Flávio Teles. Sim, Tocava com escurinho. Tocava Isso. com uma galera nas antigas. tocava com unidade móvel. Unidade móvel. Unidade móvel, conhecido unidade móvel. Aí pronto, e Flávio Boy também foi um dos caras assim que Everton me dava aula, mas o Flávio Boy também me dava muito toque, ele morava lá em Termares. De vez em quando ele me dava uma ajuda, assim, lance de bateria, né, tocar. Músico do caramba, Boy. Gente boa demais também. Então, essa galera foi minha referência e foi dessa forma aí que eu consegui comprar meus equipamentos, bicho. Nessa relação. Na relação. Relação, hein, brother? Pô, Quando eu ia tocar nos eventos, eu tinha que pedir equipamento. O Everton foi um pai, viu? Porque, ó, ele dava aula, tinha vezes que eu não tinha condições de pagar nem a passagem, e ele me ajudou. Teve vezes que ele me emprestou equipo pra tocar, pra gravar o primeiro EP, não tinha prato ainda, o set todo, ele me emprestava um prato, um negócio. Então, sou muito grato, velho. Muito grato mesmo. Fez muito mais do que um professor faria, entendeu? foi além Quem mesmo. estiver assistindo aí, Everton, Eu espero que ele esteja. Rapaz, eu tenho só cuidado dos parceiros forma, mas aí enfim, não sei como é que vai ser aí. A gente dá uma pausazinha, não sei como é que tá a vida de Augusto aí. Eu posso, se quiser falar, a gente fala. Se não quiser, também não tem problema. Não. Ele precisa dar só uma pausazinha só pra falar essa história, porque eu queria, velho. Eu tô ligado pra saber o que é esse botou lá no negócio. título, tem que explicar pra Fechou galera. aí? Aí, galera. Eita, já voltou. Não, ele volta só pra gente cortar essa parte porque ele anunciou e não. Sim. Eu quero saber esse negócio pra ser de forma direita agora, meu amigo. Pera aí, vamos explicar esse negócio desse curió aí que vale quantos mil reais? Não tá online ainda não, né? Tá ao vivo? Ainda tá vivo.